Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco para trazer as notícias do Vascão aí para vocês, né, cara? Será que o Nenê vai vir pro Vasco? Vamos esclarecer melhor essa situação aí envolvendo o meia que pode, quem sabe, ainda retornar à Colina. Vamos explicar pro torcedor também, vamos falar aí da situação de mais reforço. O Lisca quer reforço aí pro setor defensivo e o Vasco está tentando aí, quem sabe, contratar, mas até o momento nenhum anúncio oficial. E também vamos falar aí da Série B do Vasco, hein? O Vasco vai enfrentar a Ponte Preta e também vai ter um outro adversário em São Januário na próxima semana. É jogo para vencer, somar 6 pontos. Mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também tem aquele recadão rápido aí para você, meu amigo, quer mudar de vida, passar a ganhar dinheiro aí com a internet, começando do zero. Você pode começar aí sem saber de nada, trabalhando somente no conforto da sua casa com a internet. E você pode ganhar uma boa renda extra e também, quem sabe, até mesmo mudar a sua vida e mudar a sua vida financeira. Primeiro link na descrição, uma baita dica, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar a Ponte Preta aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde, em São Januário, tenta aí emplacar uma sequência de vitórias, né? O Vasco vai enfrentar agora a Ponte Preta e depois vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Todos esses jogos serão em São Januário. O Vasco tem a obrigação, na minha opinião, de vencer essas duas partidas, porque são adversários que estão na parte de baixo da tabela e adversários bem inferiores ao Vasco. O Vasco precisa retomar aí a confiança e somente com vitórias que isso vai aparecer, né? Os resultados não são nada favoráveis ao Vasco. Desde a chegada do Lisca, o time não encaixou, o time não rendeu o que se esperava aí desde a contratação do técnico e agora a gente espera que com essa semana de trabalho que o Lisca teve aí para aperfeiçoar aí, para tentar implantar melhor as suas ideias no elenco do Vasco, o Vasco corresponda à altura e vença a Ponte Preta no próximo jogo. Vamos ter voltas importantes. Ontem o Leandro Castan treinou como titular da equipe e possivelmente deverá estar pronto aí para ser o capitão do time no próximo jogo contra a Ponte Preta. Também o Daniel Amorim treinou normalmente e deverá ficar no banco de reservas. Não teremos aí o volante Michel, que está a um passo de rescindir o contrato com o Vasco e o jogador não deverá mais permanecer na Colina, até porque o jogador não vem jogando, né? O cara tem muitas lesões, isso é o histórico dele, né? O jogador veio para o Vasco a pedido do técnico Marcelo Cabo, que não analisou o histórico de lesões do jogador, né? Eu tenho certeza absoluta disso, até porque ele ficou uma temporada praticamente toda parado lá no Fortaleza e o Vasco foi, vem pra cá, Michel, vamos jogar aqui você vai recuperar o seu futebol, e o futebol que ele nunca mostrou, pra falar a verdade, né? Mas o jogador não rendeu nada, machucou, está aí um tempão parado, ninguém nem lembra que o Michel é jogador do Vasco, jogador que tem um custo muito baixo ao Vasco, segundo informações, o Vasco paga por ele mensalmente 40 mil reais, salários esses que são divididos com o Grêmio, por isso que esse valor é tão baixo, o Vasco paga apenas 40 mil. O jogador de futebol, os padrões aí está bem baixo, né? Mas pra gente, cara, quem não queria ganhar 40 mil por mês, né? Seria o sonho de todo mundo. Mas, infelizmente, essa é a situação. O jogador não veio, não jogou absolutamente nada e o Vasco deve rescindir, e quem sabe, nos próximos dias, o contrato desse jogador. Pra esse jogo, o Vasco deve ter o que tem de melhor disponível aí para tentar entrar em campo. O problema do Lisca é que ele insiste demais em alguns jogadores que não vem rendendo, né? Como é o caso do Marquinhos Gabriel. Apesar de ter feito gol contra o Londrina, mas é um jogador que não rende absolutamente nada. Muito fraco mesmo, um jogador bem questionado pelo torcedor vascaíno. Pela falta de raça do atleta, né? Muito mais por isso, porque técnica às vezes ele mostra que tem, mas é um jogador que tem altos e baixos dentro da partida. Ele começa aceso e depois some totalmente. Depois dos 10, 15 minutos, o cara some realmente do jogo e a gente não vê mais nem falar o nome do Marquinhos Gabriel. Vamos torcer para que o Lisca tenha estudado bem esse time aí e que coloque os melhores jogadores realmente aí dentro de campo, que eles entendam a situação que o Vasco está vivendo hoje, já que a diretoria parece que não entende absolutamente nada de futebol. Vamos ver se o Lisca pelo menos faz esse time jogar bola, porque tá complicado demais. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa sequência aí do Vasco contra a Ponte Preta e também contra o Brasil de Pelotas. Quantos pontos você acha que o Vasco vai somar nesses dois jogos aí em São Januário? Bom, pessoal, agora vamos falar de reforços, né? O Lisca que pediu aí 4 reforços aí à diretoria do Vasco. Todos esses jogadores seriam para o setor defensivo, de acordo com algumas informações. E a gente espera aí que o Vasco contrate algum desses jogadores, né? O Vasco que está aí em negociação com o zagueiro Valber ainda, do Cuiabá. O Vasco tenta a liberação desse atleta. O Cuiabá deseja ficar com o jogador, mesmo sem utilizar ele desde abril. O cara não entra em campo. O cara não entra em campo desde o campeonato estadual. E infelizmente o Vasco ainda insiste com esse nome. O jogador, como eu já disse, é um pedido do técnico Lisca. E com certeza o Vasco deve tentar ainda de todas as maneiras
a contratação desse jogador, já que falhou com o zagueiro Lucas Ribeiro, já tinha acertado com o atleta e com o Internacional, só que o problema foi com o Hoffenheim, lá da Alemanha, o time que detém os direitos do atleta, não quis emprestar ele pro Vasco, não quis que o jogador fosse jogar a segunda divisão aqui no Brasil, preferiu que ele permanecesse no Internacional no banco de reservas, né? Outra situação foi a do Vitor Luiz, que a gente já falou, que explicou melhor que o jogador está um pouco mais distante. Até o momento não vazaram mais nomes, né? Não vazaram mais nenhum outro nome aí que o Vasco estaria interessado para contratar, e a diretoria do Vasco deve estar trabalhando em silêncio, né? Porque foi assim que foi feitas as contratações lá no início do ano. Só que o problema é que esse time não tem dinheiro, né, cara? O clube tá quebrado, os caras não trazem investidor, os caras não têm o que prometeram na campanha. Infelizmente o Vasco paga caro com isso, o torcedor fica sofrendo todos os dias tem notícias ruins pro torcedor vascaíno, todos os dias é um Deus nos acuda. Com certeza ainda no fundo a gente tem uma esperança que isso vá mudar algum dia no Vasco, né? E o nome mais forte aí que foi ventilado, especulado, muito especulado no Vasco mesmo, vem sendo aí do meio campista Nenê, né? O jogador tem a vontade de voltar pro Vasco de acordo com algumas informações, só que até o momento não surgiu nada aí de concreto, né? Não teve nenhuma proposta do Vasco. Também dirigente do Fluminense diz que o jogador não vai sair do Fluminense. Teve também um bafafá falando que teria uma reunião da diretoria do Vasco com uma torcida organizada e que um dos temas que seria discutido nessa reunião seria o nome do Nenê, né? O Nenê teria pedido aí, talvez, a torcida organizada conversar com a diretoria do Vasco para contratar ele novamente. O fato é de que o jogador, na minha opinião, seria um baita reforço, chegaria sim para jogar fácil com a camisa 10 do Vasco, já que o Morato não serve para ser camisa 10 do Vasco. É um crime dar a camisa 10 pro Morato, na minha opinião. Apesar do jogador ser esforçado, tem até uma boa técnica, mas ele não serve para ser o camisa 10 do Vasco. Na minha opinião, o jogador ideal que chegaria aí para auxiliar esse meio-campo do Vasco aí, para municiar o Germancano, seria o nome do Nenê. A diretoria do Vasco não tinha que medir esforços aí para tentar trazer esse jogador, tem que contratar ele. Se o cara quer vir jogar no Vasco, cara, liga para ele, pergunta se é verdade mesmo, se existe essa vontade do atleta e contrata. O cara quer jogar no Vasco, velho. Quando o jogador quer vir jogar no Vasco, isso é que importa. Tem muitos desses jogadores que estão hoje no Vasco e não querem vestir a nossa camisa. Estão aí porque não conseguiram arrumar outro clube. O Vasco gosta de contratar refúgio, por isso que eles estão vestindo a nossa camisa. O Vasco tem que contratar jogadores que querem vestir a nossa camisa, cara. Tá difícil o mercado pro Vasco. Muitos jogadores não querem vestir a nossa camisa. Jogadores aí preferem ficar no banco de reservas jogando num time pequeno na Série A do que vir jogar no Vasco. Essa é a nossa realidade. E um jogador de nível como é o Nenê, que tem uma boa bola parada, tem uma boa técnica, seria um baita reforço para ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão. E o principal, já passou pelo clube, conhece bem o Vasco, sabe como que é o nosso time, tem um amor pelo Vasco e com certeza seria um baita reforço, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que, é que você acha dessa situação aí envolvendo o Nenê, se você ainda acredita que o Vasco vai contratar o Nenê, se você acha que seria importantíssimo a vinda do Nenê pro Vasco. Se você não acha, meu amigo, então se contente com o Marquinhos Gabriel, com o Sarrafiore, porque são esses jogadores aí que a diretoria vai manter no elenco se o Nenê não fechar com o nosso time. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Forte abraço, saudações vascaína a todos. Também se inscreve lá no meu outro canal, Expresso Vasco. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.